Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nessa edição do Perdido em Perguntas, nós iremos falar um pouco sobre mediunidade, respondendo as perguntas dos nossos leitores. Vamos lá! Pergunta número 1. Qual a diferença entre médium consciente e não consciente? Enviada por Mari Gil. Na verdade, entre a mediunidade consciente e a inconsciente, a única diferença é a profundidade do transe mediúnico. Na inconsciente, é como se o espírito comunicante tivesse um domínio maior do fator e do aparelho mediúnico do médium. Já na mediunidade consciente, isso não ocorre totalmente. A gente pode perceber que o médium vai participar das comunicações mediúnicas durante a maior parte do tempo. Uma grande bobagem dita por aí é que o médium inconsciente é melhor e mais poderoso que o médium consciente. Isso não é verdade. Isso é apenas um dos muitos mitos e lendas a respeito da mediunidade. O que vai determinar se um médium é poderoso ou melhor do que o outro é a sua reforma interior, a sua capacidade de permitir que o espírito trabalhe e a melhora que esse fará dentro dos seus próprios objetivos de vida. Então não entra nessa de que o médium consciente ou o médium inconsciente, eles são diferentes. Na verdade são servidores. Os dois não devem permitir que haja nenhum tipo de interferência. Mesmo na mediunidade inconsciente, há alguma interferência do médium. Alguns apenas não lembram o que fizeram depois do transe terminar. Pergunta número 2, também enviada por Mari Gil. Para onde vai a alma do médium quando a entidade incorpora? A alma do médium não vai para lugar nenhum. A alma do médium permanece onde ela está. O médium não deixa de habitar o seu corpo quando há incorporação. O termo incorporação é meio incorreto. O incorporar parece que a gente está deixando que um outro espírito entre no nosso corpo. Não é assim que se processa a mediunidade. Nós temos 7 corpos, são 7 campos de atuação. O médium, ele simplesmente vai se manter ali, como alma, como espírito. O espírito comunicante, ele vai se conectar através de laços fluídicos aos chakras e para-chakras desse médium, ao seu duplo etérico, e assim fazer a manifestação mediúnica. Não irá ocorrer uma incorporação propriamente dita. Não irá entrar um espírito dentro do corpo do médium. Pergunta número 3, enviada por Adriano Silveira Júnior. Gostaria de saber a diferença de Exu Mirim e Pombagira Mirim para os Exus e Pombagiras normais. Na verdade, não há diferença. Exu Mirim ou Pombagira Mirim são Exus e Pombagiras normais. O que acontece é que há uma nova vertente de Umbanda que acaba definindo e separando essas entidades, dizendo que os Exus Mirins e as Pombagiras Mirim são herês da esquerda, por assim dizer, são espíritos encantados ou de crianças da esquerda. Isso não existe. O Exu Mirim, na verdade, é um Exu normal. Às vezes o nome Mirim, ele simplesmente quer caracterizar uma outra coisa. O exemplo é o Caboclo Mirim, que era incorporado pelo médium Benjamin Figueiredo. O que acontecia era que esse caboclo não era um caboclo pequeno, um curumim, uma criança. Ele era um caboclo crescido, mas o termo Mirim em tupi quer dizer pequeno. Então ele deveria ser um caboclinho, um caboclo de estatura pequena. Isso na linguagem de Quimbanda pode ser um pouquinho diferente. O Mirim pode ter um termo jocoso, um termo de brincadeira. Então pode ser que esse Exu, na verdade, não seja tão Mirim assim. Ele pode ser um Exu de 2 metros de altura. Então a gente tem que tomar cuidado com esses nomes. Já a Pombagira Mirim, ela vem do termo Pombagira Menina, que é uma pombagira que aparenta ter menos idade, ela aparenta ser muito jovem, por isso ela lembra uma menina. Então não caia nessa de que Exu e Pombagira Mirim são entidades separadas dos Exus e Pombagiras normais. Não são, e não são crianças. O Exu Mirim Brasinha, na verdade, ele é simplesmente um Exu baseado numa história em quadrinhos. Ele é uma criação mental de algum médium. Na verdade, ele nunca existiu. Para você entender melhor essa relação do Brasinha, procure a sua história em quadrinhos. Você vai ver que existe um gibi sobre o Exu Brasinha. Na verdade, ele não é Exu ali, ele é um diabinho. Outra pergunta de Mari Gil, a pergunta número 4. Existem médiuns mais poderosos ou todos são iguais? E entidades mais poderosas? Como eu havia respondido sobre os médiuns conscientes e inconscientes, eu repito, não existem médiuns mais poderosos ou menos poderosos. O que existe de verdade são médiuns comprometidos e não comprometidos. A mediunidade é uma ferramenta e como ferramenta ela pode ser lapidada. A gente tem que entender que a mediunidade depende muito também da capacidade pessoal em conseguir melhorar-se, em conseguir abster-se dos erros, em conseguir progressão, tanto moral quanto intelectual. Para as entidades, a mesma coisa. As entidades que se manifestam, todas elas estão aptas a fazer tudo aquilo pelo que elas estão trabalhando. Aquilo que você precisar, a entidade vai fazer, se for do seu merecimento ou necessidade. Claro que existem níveis diferentes de evolução das entidades, mas isso não diz respeito a nós, e sim
a hierarquia astral. Para nós, se ela se manifestou, ela pode nos ajudar. Pergunta número 5, enviada por Alan Santos, dirigente do Templo de Umbanda Caboclo 7 Flechas. Quais fatores são positivos para um bom desenvolvimento mediúnico e quais os negativos que possam atrapalhar? Alan, para um bom desenvolvimento mediúnico, os pontos positivos são sempre a humildade, resignação, persistência e permitir que o guia trabalhe através de você, sem que você se envolva nisso. Ou seja, você não pode passar à frente do guia, você tem que deixar as coisas acontecerem. Não pode se achar melhor do que os outros e não pode achar que seu guia faz mais que os outros. Logo, os pontos negativos que encontramos para o desenvolvimento da mediunidade sempre são egoísmo, vaidade, ego, personalismo e essas paixões inferiores. Quando o médium acha que ele é muito melhor do que os outros, que suas entidades são melhores que as outras, que seu desenvolvimento mediúnico será melhor do que os outros, ele já começou a desenvolver errado. Ele já está atrapalhando a mediunidade dele. A primeira coisa que a gente deve perceber é qual o tipo da nossa mediunidade. Se nós somos médiuns de psicografia, de psicofonia, incorporação, intuitivo ou outro tipo. Respeitando sempre o nosso tipo de mediunidade, nós podemos passar para o outro ponto, que é a reforma íntima. Esse segundo ponto é muito importante. Só há vantagem para o médium a partir do momento que o médium trabalha para se melhorar. Sempre assim. A partir do momento que o médium não se melhora, ele acaba deixando que a sua mediunidade seja prejudicada. Existem muitos médiuns por aí que acabam até sofrendo possessões, ele acaba sendo possuído por entidades negativas e acha que está incorporando. Ele acha realmente que ele está manifestando um guia. Esses guias, pseudo-guias, eles acabam até transmitindo alguma coisa de sabedoria nas suas consultas, mas essa mesma comunicação ela não se detém durante um bom tempo. Lá no nosso blog a gente tem um estudo sobre a escala evolutiva dos espíritos, baseado nos textos de Kardec com uma visão umbandista. Então acompanha lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comenta. E também, se você quiser enviar suas perguntas para o Perdido em Perguntas, envia lá no nosso formulário de contato que você encontra no nosso site, www.perdidoempensamentos.com. A gente se vê numa próxima edição. Até lá!